Eu já perdi a conta de quantas vezes eu tentei gravar esse vídeo. Eu devo estar lá na quarta ou quinta vez. Mas sempre acontece empecilho. É gritaria. É eu derrubando alguma coisa. É eu esbarrando no botão. É as coisas dando errado. É uma sequência de desastre e azar junto que... Nossa, isso é um azastre ali. Tá, vamos lá. Parte 2 do vídeo de melhorias que eu suponho... Tipo assim, eu acho que seria legal pro Stardew Valley. Só que hoje vai ser focado em melhoria do sistema de cônjuges, reformas que poderiam acontecer em alguns lugares específicos que eu ainda não fiz, como por exemplo a cidade, aqui embaixo, a fazenda, a praia, e essa região aqui que eu ainda vou, essa aqui vai ficar mais pra frente no vídeo, e bundles e situações endgame, tá certo? Tanto envolvendo os NPCs, tanto não envolvendo os NPCs, entre muitas aspas, tá certo? Então vamos começar a partir daqui, ok? Primeiro, o sistema de cônjuges. Todo mundo sabe que a gente pode casar com solteiros da vila e com eles a gente ganha esse cantinho e o quarto deles dentro da casa. Só que eu acho isso muito pouco e eu acho também que os NPCs casáveis, eles podem exercer, não só digo profissões, mas tipo assim, coisas pra fazer ao longo do dia do que ficar parado ou só andando pela casa, saca? Então eu vou começar, vou passar um por um aqui deles, falar de uma forma mais rápida e depois a gente vai para as melhorias nos lugares. Esse detalhe dos cônjuges já conta como melhoria da fazenda, mas vai ter outra, tá certo? Vamos começar com a Abigail. A Abigail ela tem o quartinho dela, tem esse canto aqui. E se você tiver 14 corações com a Abigail, amizade de algum nível com a Robin e algum tipo de amizade com o Marlon, vocês podem, aí cabe ao jogo, tipo assim, ou de presente de aniversário, ou tipo só aleatoriamente, vocês construírem uma expansão daquela caverna que tem de cogumelo, onde nela vai ter tipo um lugar para ser meio que o covil da Abigail. Tipo assim, lá ela pode botar a prática em treino de espada com boneco teste, tiro ao alvo, onde ela vai deixar exibida as espadas dela, os quadros dela, o que ela quiser, vai ter ali o canto dela. E aí ela vai passar dias lá treinando e tal, tipo, aí ela vai treino para mostrar uma rotina, tá certo? O próximo solteiro é o Shane. O Shane, ele tem algumas coisas interessantes. Dentro da fazenda, ele teria o quarto dele aqui dentro e ele teria um espaço pequeno, que seria um galinheiro com uma cerca, onde ele criaria as galinhas azuis dele. Ele poderia render algumas galinhas de outras cores, eu sei que tem a azul e a dourada, mas a gente pode ter de outras cores, como por exemplo, a vermelha, por algum motivo, sei lá, se você der para o Shane ou der para as galinhas a fruta antiga, ou verde se elas forem galinhas brancas e pegarem chuva verde, quem sabe, ou comer muito musgo, umas coisas assim, entendeu? Aí o Shane, ele moraria com você, sairia da casa, durante o dia ele ia largar um emprego na Joja, se você seguir o caminho da Joja, e ia cuidar do galinheiro dele. Então, durante os dias, além de algumas coisas que ele faz normalmente, ele estaria no galinheiro, cuidando das galinhas. Você ia ver ele saindo do galinheiro, indo para a cidade e indo entregar ovos na casa dos outros, à medida que as pessoas pedem para ele. E seria isso. Detalhe, o Shane, ele, se você terminar, não casar com ele, mas você fizer as cenas dele, ele não só vai ter um futuro melhor, como sair na Joja, como ele também vai construir um galinheiro dele perto aqui da casa da Marne, talvez desse lado aqui, perto da casa dos Guaxinins, ou um pouco mais para baixo, perto da casa da Leia, e cuidar das galinhas dele, morar com a Marne e ficar nesse mesmo esquema, tá certo? O próximo cônjuge em questão é a Penny. A Penny, ela vai ter duas possibilidades. Na fazenda, ela vai ter uma cabaninha, onde, detalhe, as galinhas do Shane não consomem seus recursos. Elas não comem sua grama, elas não gastam seu feno. Elas são do Shane, o Shane vai cuidar delas e você não vai ter despesa nem nada do tipo com elas, ok? Da Penny, você vai construir uma cabaninha onde vai ser uma sala de aula com lousa, com algumas estantes com livros, com 4 carteiras, uma para Jazz, uma pro Vincent, uma pro Léo e uma quarta vaga, tá certo? O personagem Gus vai ter um destaque mais pra frente. Ele, Emily e o prefeito Lewis vão ter alguns destaques mais pra frente. A Lea, ela teria um ateliê para pinturas dela, tá certo? E ela teria uma máquina para fazer tintas que você poderia fazer, tipo assim, botar alguma coisa, então, fruta antiga, essas coisas gerariam tintas, você pode dar de presente para ela, tintas meio que raras, dependendo do que você colocar no negócio, tá certo? A próxima solteira, ou o próximo solteiro, o Elliot, teria um ateliê para escrita dele, tá certo? E é só isso mesmo.
Às vezes o Elliot também, ele pode ter uma função nesse ateliê dele de interpretação de notas. Então, por exemplo, sei lá, isso aqui não, aqui também não, aqui. Por exemplo, não, aqui também meio paia. Aqui pode ser que ele tenha alguma opinião sobre essa foto. Aqui pode ser que ele tipo assim, não, isso aqui tá muito na cara. Essa aqui pode ser, ele virar e falar, talvez seja o show da sereia que tem no mercado noturno, entendeu? Algumas informações sobre isso, tá certo? Vamos seguindo pro próximo cônjuge, que é aliás, já foi o Elliot, já foi. Vamos descendo, o Sam. O Sam, ele teria a cabaninha dele com ou um lugar para ele praticar a música dele, com ensaios de banda e tal, ou um lugar com a rampa de skate para ele praticar também. A Emily teria um atelierzinho para praticar a costura dela. O Sebastian, a Maru teria um laboratório dentro da cabaninha. O Sebastian teria ou uma cabaninha para ele montar meio que uma sala dele ali com mesa de sinuca, os fliperamas, algumas coisas para ele trazer os amigos aqui, né? Igual eu falei das melhorias de interação, talvez trazer ele, que já vai morar aqui, a Abigail, o Sam, a Maru, a Penny, entendeu? Essas pessoas assim, para ter mais interações e cutscenes. Ou ele pode estender a caverna e construir ali esse clubinho, ou fazer uma sala para ele mexer, para ele ter o computador dele, alguma coisa do tipo. A Hayley, um ateliê para as fotografias dela, e o Harvey teria um atelierzinho, uma cabaninha, obviamente igual a Hayley, onde ele colocaria a coleção dele de coisas de avião, e ali ele teria o negócio dele, a coleçãozinha dele. Claro que ele trabalha como médico, mas em dias que ele não trabalha ou em dias que ele estiver mais folgado, ele vai ficar lá mexendo nas coisas quando ele não estiver em casa arrumando as coisas. E o Alex, ele teria o Alex, ele tem um destaque a mais porque ele vai ter papel de dar algumas coisas endgame, assim como a Emily e o Elliot, não. Gente, fugiu aqui o nome do personagem. Aliás, não, a Penny, tá? Então, esses personagens vão ter destaque mais pra frente, mas eu vou falar deles depois. E de extensão da casa, seria isso pra eles. O Alex, ele teria um ateliêzinho de esportes, tá certo? Onde ele teria os equipamentos dele, talvez alguns jogos ali e tal, e é isso, tá certo? Outra expansão que eu acho que seria interessante pra vila, pra casa, seria uma mina específica, que eu vou abordar mais pra frente nos endgames com o Marlon, tá bom? Com relação a outra coisa, com relação à expansão da cidade. Da cidade, eu faria melhorias naquele canto da Georgia, que eu falei que eu vou falar dele daqui a pouco, e uma mina interna na cidade, ali perto da casa do Pierre, tá? Mas é aquele esquema de mina, não tão grande, mas ao mesmo tempo não tão complicada assim, a ponto de ter risco de dar BO, entende? É mais um esqueminha do tipo, vamos ter uma mina ali pra você explorar, que vai dar alguma coisa. Mas eu vou abordar isso mais pra frente. De melhorias pra isso, agora falta só a praia, que seria o mesmo um esquema de tipo assim, você poder fazer duas coisas lá. Primeiro, aplicar guarda-sóis, mesas, toalhas específicas, cadeiras, coisas de praia, para os NPCs poderem curtir no verão, ou em um dia de sol, ou alguma coisa do tipo, que eu vou abordar mais pra frente. E ter um quiosque de comida, que seria coordenado pelo Alex, junto com o negócio do sorvete dele, onde lá ele teria as comidas, algumas comidas aleatórias, que funcionaria em dias de verão ou em dias de calor forte, que eu vou explicar mais pra frente, tá certo? E seria mais ou menos esse esquema, essa questão peraí, deixa eu colocar aqui, beleza? E seria mais ou menos essa a ideia que eu tenho em mente aqui, tá certo? Com relação a melhorias, é isso. Agora eu vou falar de endgames. Os endgames todos aqui, eles envolvem alguns personagens em questão. E esses personagens em questão, eles têm que ter certos níveis de amizade com você para desbloquear esses endgames, tá? Então não adianta só tipo fazer a reveria. Não é assim que funciona, tá? A regra dos endgames vai ser da seguinte forma. Primeiro, você não pode ter mais de um. Então você tá com o cinema, você tem que completar o cinema antes de fazer os outros, tá certo? Porque, novamente, só pode um de cada vez, ok? Voltando à história. Após você completar o cinema, você teria... Aí depende das amizades que você tem com os NPCs para saber qual que é o próximo, tá certo? Então eu vou começar com os endgames por região e seguindo por ali. A parte aqui de baixo.
Qual endgame seria que você poderia fazer? O do Shane não tem a ver, igual eu falei do galinheiro do Shane, não tem a ver. O Shane não vai te pedir nada, ele só vai te chamar pra inauguração e é isso, tá certo? O que você tem de influência aqui é, assim como você reforma a casa da Pan com dinheiro, você pode reformar a loja do Rato do Chapéu com isso, e é só isso que tem aqui pra baixo. Ah, não, tem mais uma coisa. A casa do Guaxinim tem a árvore que você vai fazendo as coisas, só que aí tem uma árvore grandona do lado. A árvore vai cair, você pode fazer a mesma coisa que você fez com o Guaxinim naquela árvore, e aí vai ter um outro bicho, e aí você vai ter que fazer o mesmo esquema de missão, tá certo? Ali, ok? Agora que a gente tá aqui, eu vou fazer essa volta aqui e terminamos no deserto. Aqui já foi, beleza? Beleza. Na segunda região, nós teremos a cidade. A cidade, ela teria 3 coisas novas, tá certo? Com bundles endgame. Depende da sua amizade com a árvore aleatória. A partir do momento que você completa a missão do Guaxinim, ela pode acontecer qualquer noite, igual o Guaxinim foi. A questão aqui é que ela é um bundle de endgame, mas é aquela forma do tipo assim, ele é meio à parte, ele é mais voltado pra missão, tá certo? Enquanto isso, na cidade, o foco dela, os endgames em torno dela, serão 3. Primeiro, a loja. Segundo, a banquinha. E terceiro, a hospedaria. Eu vou explicar. Vamos lá. A primeira, a Emily, a loja. A Emily, quando você tiver um certo nível de amizade com ela, ela vai te chamar. Tipo, amizade sem relacionar. Tipo, 10 corações sem relacionamento, ok? Mas com relacionamento também isso surge. Porém, mais pra frente, pós o ateliê na fazenda, ok? O que vai acontecer? A Emily vai te procurar e vai pedir pra você ajuda. Ela vai conversar com a Robin e tudo. Vai estar a Robin, o Lewis e a Emily. E aí, e talvez o Gus. E aí eles vão te pedir algumas informações. Pedir opinião e tal. Que a Emily vai querer construir uma loja de roupas nesse lugar aqui. Tá certo? Aqui bem nesse lugar. Ela vai querer construir essa loja de roupas. Onde você vai ter que dar os materiais para construir a loja de roupas. E também você vai ter desconto, obviamente. E vai ter que dar alguns materiais para ela fazer roupas também. Como se fossem missões, tá certo? Você teria desconto nas roupas e elas alternariam a cada, tipo, 3, 4 dias. Se a semana aqui no jogo tem, tipo, 6 dias, então de 3 em 3, tá certo? Essa é a primeira. A segunda é a barraquinha. O Alex, se você tiver um certo nível de amizade com ele, com a Robin, você terá, e com a Hayley, você vai chegar um dia na cidade, e aí ele vai te chamar na sua casa, na casa dele, ele vai te mandar uma carta pedindo, sei lá. Você vai chegar, vai ter ele e a Hayley, e aí a Robin, e aí ele vai estar explicando pra ela que ele e a Hayley têm conversado e ele queria melhorar a barraquinha de sorvete. E aí a Robin vai te pedir a sugestão, porque você tem ajudado as pessoas, então ela pede sua ajuda com isso. Você vai dar os materiais, ela vai reformar a barraquinha de sorvete. Ela vai continuar onde está, porém ela vai ter uma expansão, ela vai ficar maior. Novamente, ela só vai funcionar no verão e na primavera agora, porque ela vai estar melhor, tá certo? Os sorvetes também serão melhores. A gente vai ter o sorvete padrão todo dia. E sorvetes específicos em dias específicos. Então, por exemplo, ele vai vender num dia sorvete de morango, no outro de caramelo, no outro de chocolate, no outro de, sei lá, baunilha, e assim por diante. E cada um desses sorvetes te dá um efeito específico, porém um só. Seja sorte, velocidade, mais energia, uma região mais passiva de vida. Tipo assim, se você perder 10 de vida, você recupera 2%. Mais ou menos assim, entendeu? E aí umas coisas dessas. E a terceira reforma bruta e não mini, porque tem mais uma mini que eu tenho em mente, é a hospedaria. A hospedaria, ela surgiria aqui, ela viria depois do primeiro evento, que eu vou falar mais pra frente, e ela vai partir da ideia do Lewis, do Gus e do Clint e da Robin. Vai ser o seguinte, vai ter um evento, que eu vou falar mais pra frente, que vai afetar a cidade. E aí, o Lewis vai ter a ideia de fazer uma hospedaria onde ele vai administrar e basicamente esse é o esquema. Então, ele vai ter a rotina dele aqui. A hospedaria seria construída um pouco aqui. Ela seria... Você não teria acesso aos quartos. Você só teria acesso ao saguão principal, que não é grandes coisas, é tipo um negócio pequeno, não é um prédio, não é o centro comunitário em tamanho. É um lugar pequeno, é só um hotelzinho, tá certo? Você teria que dar os materiais.
E aí seria isso, mas aí não seria só tipo madeira e pedra, esses negócios. O do sorvete poderia, por exemplo, envolveria cristal de gelo e algumas outras coisas, e assim por diante, entendeu? Para você construir freezer e etc. Pro hotel, lã, não sei o que, de pena de pato, para fazer travesseiro e etc e tal, tá certo? Com esse bundle feito, o hotel tá pronto. E a terceira e a quarta e última melhoria na zona da cidade, que seria no museu, seria o seguinte: Robin, Lewis, Gunther e Penny vão te chamar para o museu, a Robin principalmente. Você vai chegar aqui e aqui dentro vai ter a Penny. A ideia da Penny é expandir o museu, aumentar a exibição e também fazer um canto mais propenso para ela dar aula, entendeu? E transformar aqui na escolinha oficial da cidade, se você não é casado com a Penny. Mas se você for casado também, a biblioteca vai ter essa expansão. Onde você poderia montar os fósseis, você poderia ter peças maiores para exibição. Então, por exemplo, teria um setor só para os anões, com todos os pergaminhos, com mais informações e etc. Um lugar para ossos, aí você montaria o negócio, entendeu? E assim por diante. Com relação a isso, você precisaria de alguns materiais, alguns artefatos, etc e tal. E aí expandiria o tanto que você consegue no museu e, claro, as recompensas dele. Pra cidade, esses são os endgames que eu tenho em mente. E pro lago aqui embaixo. Agora, o próximo endgame vai se passar na guilda dos aventureiros, que vai ser o seguinte: o Marlon, junto com a Robin, vai te procurar, e o Marlon quer fazer um campo de treinamento para aventureiros novatos, já que ele tá pensando em reformar e expandir a guilda dos aventureiros. Aqui na guilda dos aventureiros, então, você vai ter que pagar, não só dinheiro, mas algumas coisas para expandir. O que isso vai te dar de vantagens? Vai te dar de vantagens nossa senhora, a aquisição de anéis exclusivos por parte do Gil, ok? E o campo de treinamento só permitiria você ter mais interações com personagens que têm interesse nisso, como por exemplo o Sebastian, a Abigail, talvez o Sam e alguns outros, por exemplo as crianças que vão lá para testar algumas coisas, e é isso, tá certo? Esse é o endgame da guilda. Agora a pedreira ela é interessante. A pedreira, você tem que ter um certo nível de amizade com a Robin, você tem que limpar a pedreira toda e você já tem que ter melhorado a guilda. Aí você vai poder construir alguma coisa na pedreira. E aí você pode escolher duas opções: a mega estufa, que vai ser uma estufa igual a da casa, só que bem maior, com mais algumas coisas, ou a segunda, um parque, mas não é um parque de diversão. É um parque igual tem aqui perto do centro comunitário para as crianças, mas terão outras coisas, como por exemplo mesas de xadrez, coisas para outras pessoas mais adultas poderem interagir, tá certo? Além disso, a guilda teria uma missão onde o Gunther não, o Marlon, com a ajuda do Gunther, localizaria cavernas específicas pela região, onde você poderia explorar em busca de itens exclusivos ou itens mais raros, que seriam as minas em questão. Algumas sugestões de lugares que poderiam ter minas. Aqui, a própria vila, a própria fazenda, aqui atrás, atrás da casa do Pierre, igual eu falei, aqui onde fica o marinheiro velho, e talvez até aqui nessa região. Claro, no deserto também, e na ilha de Gengibre também, ok? Outra coisa também que eu tenho em mente é o endgame da estação. O Spa eu não tenho problema com ele, eu acho ele até ok, eu só acho que ele fica um pouco longe, mas de resto é tranquilo. A estação, ela teria sim uma reforma com nível de amizade alto com a Robin e com o Lewis, onde eles vão melhorar a estação. Dessa forma você teria a possibilidade de ter pedestres de trem, ter viajantes de trem. Como assim? Por exemplo, a Hayley, o Shane, personagens que às vezes vão para fora, a Lea, personagens assim para levar seus produtos, suas coisas, ou querendo comprar coisas de fora e trazer. A Emily pode ir para trazer algumas roupas exclusivas, aí a loja fica fechada tipo 2 dias. A Hayley vai para comprar roupa, o Shane vai para vender ovo, para comprar coisa especial para as galinhas dele, umas coisas assim, entendeu? Porque aí a gente pode ter a ausência desses personagens por um certo período de tempo, porém quando eles voltarem, eles vão trazer coisas novas. Por exemplo, a Hayley, ela vai ter alteração de roupa contínua, por exemplo, entendeu? Umas coisas assim. Claro, você vai melhorar a região toda aqui e é isso. Vamos continuar para o deserto agora. Qual que é a ideia minha do deserto? No último vídeo eu falei que a vendedora do deserto poderia ter alguns amigos vendedores que apareceriam de vez em quando. Esses aí, com o aumento de amizade da Sandy e da Robin, as duas iam te procurar
para você ajudar elas a construir um lugar no deserto onde esses vendedores poderiam estar, onde lá dentro eles vão trabalhar no esquema de, tipo assim, vai ter um deles por semana, que vai ficar 2 dias aleatórios, e aí eles vendem coisas específicas. Então vai ter um vendedor, por exemplo, de itens animais, então ele vai vender coisas de animais, por exemplo, não que necessariamente você não tenha, mas pode ser coisa repetida. Itens de animais raros, como galinhas nulas, galinhas azuis, galinhas douradas, dinossauro, avestruz e etc., ele não vende até você ter. Então, primeiro você tem que ter a coisa para ele aí sim poder vender, tá certo? Anéis, espadas, roupas específicas, anzóis específicos, talvez varas de pescar intermediárias, ou até melhores, tipos de bomba, tanto de intermediárias para algumas melhores, coisas assim, esses vendedores podiam ter. E, claro, alguns lugares mais decorativos no deserto para estimular as visitas. E agora vamos à praia, a última melhoria e os eventos extras. A praia, o que eu acho que poderia ser interessante é conversar com Lewis, Willy e Robin para você, obviamente, construir melhor o porto, né? Esse pier aqui, com madeira de lei, ferro, alguns itens a mais para eles pedirem, itens mais difíceis de achar. Claro que não fragmento prismático, mas igual, por exemplo, sei lá, alguma coisa que forneça luz, então tipo, anéis de luz, coisa e tal, sei lá, 10 deles, um negócio assim, saca? E aí, eles melhorariam o cais, além do que a praia. E aí, com essa melhoria do cais, você desbloquearia 2 coisas. Primeiro, o evento do cruzeiro. Segundo, o evento do seu barco. Vou abordar eles mais pra frente. Rapidão, na Ilha Gengibre, você poderia fazer uma melhoria, que é o resort, deixar ele um pouco melhor, e aí teria um evento na Ilha Gengibre, um só, que não é um evento igual ao da cidade, mas é um evento que é o seguinte, em algum dia específico, de uma vez por estação, menos no inverno, vai ter na Ilha Gengibre o cruzeiro. O cruzeiro ele vai atracar na ilha, os passageiros vão descer, eles vão ficar no resort, e aí lá você tem chance de encontrar NPCs específicos que podem oferecer trocas, por exemplo. Então ele troca uma coisa por outra, mas às vezes ele troca uma coisa mais útil, alguma coisa mais rara, ou às vezes itens exclusivos, roupas exclusivas, artefatos e ferramentas exclusivas. Não falo ferramentas tipo de fazenda, mas igual espadas, estilingues, e outros tipos de arma exclusivos, tá certo? Com isso, com o cais melhorado, você teria não só o seu barco, que é um outro evento de game que eu vou abordar daqui a pouco, como também o cruzeiro atracando na cidade, que vai acontecer a primeira vez quando você construir o cais, e a segunda vez vai acontecer, a primeira vez que acontecer isso vai ser o que vai motivar o prefeito a querer construir a estalagem, tá certo? Os visitantes vão chegar, vão andar pela praia, vão estar cheios de NPCs espalhados pela cidade, seja no centro comunitário, seja na cidade em si, seja em alguns pontos turísticos, como o cinema, seja como, por exemplo, na estação de trem para ir embora para outro lugar, seja no ponto de ônibus que eu vou falar como o último detalhezinho importante. Porque ele junto com o barco vão ser os eventos endgames mais importantes, por assim dizer, tá certo? Com relação ao cruzeiro, com a estalagem, o cruzeiro ele vai ficar de um dia pro outro, ao invés de um dia só, e os NPCs eles vão alternar o lugar deles, a função deles vai continuar a mesma, eles vão trocar algumas coisas exclusivas, porém eles vão estar mais espalhados do que só no resort da Ilha Gengibre, que obviamente vai tomar uma reforma e ficar maior, tá certo? Com o evento do cruzeiro feito, faltou 2 lugares que eu não abordei. O negócio do barco, que eu tô falando e não abordei. E o segundo, que é o ônibus. O ônibus você teria o seguinte. Você tem que ter um certo nível de amizade com a Pan. Você tem que ter um certo nível de amizade com a Penny e com a Robin. E eu vou explicar. E claro, eu não expliquei ainda o papel do Lewis, do Gus e da Emily no rolê. Eu vou explicar, e a Robin também. Mas isso é a última coisa que eu vou falar. Com relação a esses personagens. Você tendo essas amizades, você vai melhorar a casa da Pan, independente se você casou ou não com a Penny, tá certo? E aí você vai ter essa cutscene que vai rolar no bar do Gus, onde vocês vão discutir uma melhoria pro ponto de ônibus. A Pan vai diminuir a bebida, quer melhorar a vida, quer ganhar um dinheirinho mais melhor, é ótimo. Uma maior quantidade, melhorias e tal. Então você vai dar os materiais, eles vão reformar a parada de ônibus, né? Vão fazer um negócio melhor aqui, não uma rodoviária, mas um negócio mais bonitinho.
O ônibus ele vai viajar mais distâncias, não só o deserto. Aí o mesmo esquema do trem vai ser usado aqui. Só que aqui vai ser exclusivo para Zuzu City, enquanto o trem vai ser exclusivo para gente fugiu para outros lugares. Então aqui vai ter, vai para lugar X, Y, Z, enquanto o ônibus é só para Zuzu City e o deserto, tá certo? Com essa expansão você desbloqueia certas coisas, como por exemplo, o evento de férias, que eu vou abordar daqui a pouco, o evento de transferência, que eu vou explicar daqui a pouco, e o último evento, que é o barco, que eu tô falando há um tempo, e eu vou explicar. Você melhorando o cais, tendo um certo nível de amizade com a Robin e com o Willy, você vai conseguir um seguinte rolê. Você vai conseguir montar do zero um barco, se você quiser. Esse barco vai começar muito simples, só te permitindo ir na Ilha Gengibre e uma outra ilha que vai ser território novo. Não vai ser tão grande ou tão cheio de coisa para fazer igual a Ilha Gengibre, mas vai ter uma coisa ou outra aqui que vai ser interessante, a ponto de motivar, valer a pena ir lá, entendeu? Você pode ir lá daqui para lá ou da Ilha Gengibre para lá e voltar para onde você quiser, tá certo? Esse barco ele pode ter melhorias, sejam elas maiores distâncias, ou seja, você pode ir para outras ilhas que vão ter outros recursos, ou você pode também melhorar ele a ponto de ter coisas no barco. Então, ao invés de você, por exemplo, você vai ter a casa na Ilha Gengibre. Só que ao invés de você ter uma casa em cada ilha dessas, você só vai poder morar no seu barco com um certo nível. Então, tipo assim, nível 1, nível 0 é o barco. Nível 1 é ele poder ir em mais lugares. Nível 2 é você ter a casa no barco. Nível 3 é você expandir a casa no barco. E aí, nível 3 é o máximo. Claro, vai gastar mais recurso ainda. E aí entra os eventos extras e a parte que eu falei. A Ilha Gengibre, o barco e o ônibus. Onde é que eu quero chegar com isso? São 3 eventos que vão ser desbloqueados com isso. Primeiro, você tem que estar casado. Segundo, você já tem que ter feito o ônibus, a melhora do ônibus, o último nível do barco. E, consequentemente, ter a casa na Ilha Gengibre. Não necessariamente essas 3 coisas, mas para você conseguir cada uma delas, você tem que ter uma delas. O que vai acontecer? Nesse evento, você poderia chamar o seu cônjuge com algum item. Então, por exemplo, da Ilha Gengibre, você teria que dar um item da Ilha Gengibre. Para o barco, você vai ter que dar um item dessas ilhas exclusivas. Para cidade, você vai ter que dar um item que você vai conseguir de outra forma. Eu vou explicar. Então, por exemplo, você quer chamar o seu cônjuge, no meu caso aqui é a Abigail, para passar uns tempos no barco. Então você vai pegar, vai dar um item dessas ilhas mais raras para Abigail, e aí você vai conversar com ela e vai tipo assim, aparecer a opção de diálogo do tipo assim, convidar ela para passar uns dias no barco. Aí você vai estipular uns dias, não tipo assim, 2, 3 dias. E aí você vai ficar sem acesso à fazenda. Porém, esses dias vão passar. Você não vai jogar eles, mas vão aparecer cutscenes. Então, por exemplo, o primeiro dia vocês dois no barco, aproveitando o cotidiano do barco. E quando acabar esses 3 dias vão ter passado e vocês vão ter voltado. E aí ela vai comentar dessas férias por um tempo. E depois vai falar, passar mais tempo. Ela, a gente bem que podia fazer isso de novo. E não sei o que, pipipi, popopó. Certo? A mesma coisa é a Ilha Gengibre. Você dá um item da Ilha Gengibre. O NPC cônjuge vai falar alguma coisa. Você vai convidar o NPC para passar uns dias na Ilha Gengibre. Só que na Ilha Gengibre você vai ter mais ação. Então você pode voltar, você pode interagir aqui na cidade, você pode interagir por lá, normal, cotidiano. Só que o NPC que você casou e as crianças vão estar na Ilha Gengibre. Então eles vão ter interações específicas. O cônjuge vai ter falas, vai explorar o lugar, vai ver o lugar, vai procurar coisa no lugar. E vai ter uma roupa específica para o lugar, obviamente. E também vocês vão ter conversa sobre isso quando voltar. É o mesmo esquema, você vai estipular um número de dias. Sei lá, você estipulou 5 dias. Então, no primeiro dia eu vou mostrar vocês indo para a Ilha Gengibre. Aí você no dia seguinte vai acordar lá, vai ter 4 dias ainda. E no último dia vocês vão voltar. E aí começa o mesmo esquema, tá certo? E o terceiro e último são as férias, as grandes férias. Como é que vai acontecer? Primeiro, o porto tem que estar consertado. Segundo, você tem que ter a estalagem. Terceiro, você tem que ter o ponto de ônibus. E quarto, você tem que ter pelo menos a cena de 14 corações com o NPC, com o seu cônjuge. Com isso feito, você vai ter um NPC, que ele vai estar na cidade espalhado no evento do cruzeiro, não sei aonde. E esse NPC é meio que o guia turístico do pessoal. E aí ele vai te falar sobre a cidade, que é interessante turistar a cidade de vez em quando, pipipipopopó. E vai te dar um panfleto. O panfleto
você, não no dia do cruzeiro, obviamente, mas você pode dar de presente pro seu parceiro, pro seu cônjuge, e aí o cônjuge vai surgir a opção de diálogo de vocês passarem um período na cidade, de tipo assim, um fim de semana, de 2 dias, por exemplo. Aí vocês podem ir, aí, por exemplo, vocês combinam, vocês estipulam os dias, então você vai querer 1 ou 2, ou sei lá, 3, tipo, sexta, sábado, domingo. E aí vocês vão marcar, você vai encontrar o parceiro no ponto de ônibus, e aí vai ser o mesmo esquema da viagem de barco. Cutscenes mostrando vocês curtindo o hotel, vocês curtindo um ponto turístico não sei aonde, claro, com outras pessoas ao redor, aquela coisa toda, e pipipi, popopó. E aí quando vocês voltarem, não só vão ter itens exclusivos dessas viagens para a cidade, como também vai ser aquela coisa, vai ter mais linhas de diálogo. O NPC que você casar vai ter novas roupas, porque eles vão alterando de roupas não só no inverno, né, que é uma coisa que eu acho que deveria ter há muito tempo, e essas coisas. Todas essas alterações que eu falei, eu não posso fazer nada porque eu não sou bom em programar, eu sou uma vergonha como programador, para ser sincero. Mas é só uma coisa que eu queria botar pra fora que eu achei que seria interessante. No mais é isso. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Espero que tenham gostado. Se tiverem outras sugestões, ideias, melhorias, complementos ou alguma coisa do tipo, pode botar nos comentários, tá tudo certo. E vamos conversar, né? E é isso. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Espero que tenham gostado. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas é isso por hoje. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Se puder deixar um like no comentário, ajuda muito. Se puder se inscrever, ajuda mais ainda. E é isso. Valeu, falou e até a próxima.